ele deixou claro que antes da sua vinda, alguns sinais irão acontecer. Quer seja agora, quer seja na grande tribulação, quando da sua manifestação, revelação, diversos sinais os judeus possuem, os judeus têm, para compreender que a vinda de Jesus se aproxima. Então a igreja, hoje ela tem sinais de que a vinda de Jesus se aproxima, tempos trabalhosos, apostasia, negação da palavra, ataque ao evangelho, são sinais. Mas Israel, na grande tribulação, terão sinais que precederão a manifestação de Cristo. O certo é que esses sinais, eles servem para alertar. É tipo um toque de uma buzina, é como um grito para alertar todos nós. Você observa aí que eu coloquei no slide, Jesus falou de pelo menos 2 tipos de sinais. Os sinais comuns, que estão no campo natural. Vocês se lembram que isso aqui, o sinal como alerta, no campo da meteorologia, isto é certo. Eles sabem dizer quando vem chuva por meio da análise. Hoje nós temos o conhecimento científico, nós temos um conhecimento que usa os recursos da ciência. Mas naquela época, como é que eles faziam para saber? Atentavam para as nuvens, atentavam para o céu e diziam, olha, o céu está escuro, é sinal de que vai chover. Era um conhecimento trivial, era um conhecimento do cotidiano, era um conhecimento pela experiência, ok? Então, pelo senso comum, pela experiência comum, eles julgavam quando o céu estava escuro, era um sinal de que a chuva haveria de vir. E Jesus não reprovou esse método adotado pelos seus contemporâneos. Ele deixou claro que esses sinais estão no campo natural, ok? Você vê que nosso corpo dá sinal quando não está bem. Uma dor, uma febre, já é o sinal de que alguma coisa não está bem. E você vai tendo algumas situações no dia a dia que os sinais servem de alerta. Mas esses sinais não contribuem para a salvação. Eles não estão atrelados no campo escatológico. Eles não fazem parte do kairoi. São sinais para a vida natural, ok? Então eu chamo esses sinais de sinais comuns. E aí nós temos os sinais espirituais. No campo espiritual, nós temos sinais, primeiramente, no ministério de Moisés, os sinais que Deus deu para ele e que ele haveria de operar lá no Egito, era prova de que Deus o havia enviado e de que ele tinha as credenciais de um homem escolhido. Os sinais não eram para exibição de Moisés, para ele brincar, para ele mostrar que era um super-herói. Não, os sinais serviam como credenciais para o ministério dele. João, ele usa as palavras milagres, mas ele usa melhor a palavra sinal, ok? E esses sinais, por exemplo, presente no ministério de Jesus, revelava o grande poder que estava sobre ele e de que ele era o Messias enviado, ok? Então você, querido irmão, está entendendo aí? Sinais comuns, sinais espirituais. E quando nós atentamos para os sinais espirituais, nós temos os sinais que apontam para a volta de Cristo Jesus. Esses sinais não estão na categoria de sinais comuns, como está descrito lá em Mateus 24. Falamos dos sinais gerais, falamos dos sinais específicos. Então você precisa prestar muita atenção para entender e fazer essa diferenciação nesse quesito sinal. Agora deixa eu dizer uma coisa. Vocês se lembram que lá atrás eu falei que esses últimos dias, marcados por esses sinais, são atos que denunciam que Cristo está à porta? Mas é bom lembrar, esses sinais, eles não podem tornar-se neuróticos para nós. Tudo que eu ver, já é um sinal de que Cristo vai voltar. Deu uma coisinha ali, já é sinal. A razão disso é que tem surgido muitas interpretações erradas. Por isso, devemos avaliar, devemos julgar. Quando aparecer algo, algum sinal, algum fenômeno, é preciso muito cuidado, uma análise meticulosa das Escrituras, uma análise precisa. E você deve se contentar com o que a Bíblia diz, não se desesperar. E saber diferenciar entre aquilo que é comum
entre aquilo que é espiritual. E cada sinal que vai acontecendo, você vai tendo uma clara exposição de que Jesus Cristo está voltando. Então, os sinais não é para você fazer cálculo, não é para você fazer debate, não é para você entrar em duelo teológico, não, nada disso. Quando nós analisamos, eu já falei aqui, da linha da interpretação desses assuntos no campo da dita interpretação histórica, alguns pegam alguns fenômenos, alguns acontecimentos históricos e tentam ligar com a escatologia. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque pode causar alguns prejuízos. Por isso, melhor, quando você vê um sinal, algum alerta, então procure vigiar, procure servir a Deus em santidade. Ok? Então, para que servem os sinais? Primeiro, para entendermos que o reino de Deus se aproxima. Você pode observar, lendo Mateus 12, 28, quando Jesus disse para João Batista, lá no capítulo 11 de Mateus, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam. E aí você vê que Jesus disse, se tudo isso está acontecendo, é sinal de que o reino chegou. Então, esses sinais não serviam como exibição para o ministério de Jesus Cristo.